Amém? Abra sua Bíblia comigo para 1 Tessalonicenses. Nós vamos estudar esse livro, bem rapidinho, não hoje todo, mas a gente vai folheá-lo durante os próximos domingos, e vamos trabalhar hoje no capítulo 1 Tessalonicenses. Quero falar hoje sobre uma igreja saudável, uma igreja sadia. E eu creio que nós estamos no caminho certo para sermos uma igreja saudável. Ainda não estamos no padrão, estamos no caminho, mas ainda não atingimos o padrão. Nós queremos atingir esse padrão. A gente precisa continuar no caminho, progredindo, e Deus, com toda certeza, irá nos ajudar a atingir esse padrão de uma igreja sadia. Acharam aí 1 Tessalonicenses? Vocês vão ficar nesse texto aí que nós vamos estudar o capítulo todo. É bem pequeno, capítulo, 10 versículos. Deixe-me ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Hoje eu quero então falar sobre elementos de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é formada por cristãos saudáveis. Entenderam isso? Cristãos saudáveis formam uma igreja saudável. E nós queremos ser uma igreja saudável, amém? Amém? Mas para nós sermos uma igreja saudável é preciso ter cristãos saudáveis. Que responsabilidade, mas que privilégio, não é? Ser cristão saudável vai nos ajudar a ter uma igreja saudável também. Quais são esses elementos então que nós vamos aprender hoje à noite? São 5 elementos bem rápidos. Eu quero compartilhar com você para mostrar que nós estamos no caminho. Ainda não atingimos o padrão, mas pela graça de Deus nós atingiremos. Quais são esses elementos que refletem a saúde de uma igreja? Então, desses 5 elementos, o primeiro está aí no versículo 1. O que diz aí? Paulo, Silvano e Timóteo. Para quem que eles estão escrevendo? Para a igreja dos Tessalonicenses. Então olha, qual é o primeiro elemento de uma igreja saudável? Vamos repetir comigo? Lá em cima. Ter Deus como sua fonte de vida. Preste bem atenção. Paulo fundou essa igreja, você pode ver a história lá em Atos capítulo 17. Ele passou 3 semanas em Tessalônica. Ele foi na sinagoga judaica, ele abriu a Bíblia e ele explicou para aquelas pessoas que Jesus é o Messias prometido. E ele expôs, ele defendeu, e a Bíblia diz então que muitas pessoas entenderam essa mensagem, abriram o coração. Mas logo em seguida, houve perseguição. Então veja,
ter Deus como sua fonte de vida. Por que isso é importante? Quando Paulo saiu de Tessalônica, porque houve perseguição, ele, de alguma maneira, ele quis mostrar para aqueles cristãos que ele não era a coisa mais importante daquela igreja. Quem era a pessoa mais importante? Deus. Por isso ele vai dizer assim, olha, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai. Ele está dizendo, olha, vocês estão seguros em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus. Vocês não dependem do pastor, não é o pastor a salvação de vocês, a salvação de vocês é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Olha, Jesus, ele falou assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Então olha, ele está dizendo, eu vim, ele saiu de um lugar, e veio para outro lugar, ele saiu do céu, ele deixou a glória do Pai, e ele veio aqui nesse mundo. Ele está falando da sua missão. Há pouco tempo atrás nós enviamos um missionário lá para a Romênia, ele foi evangelizar aquelas pessoas, os romenos. Então, eu vim para que tenham vida. Isso é muito importante, gente. Eu vim para que tenham vida. Jesus está declarando qual é o propósito da sua vinda nesse mundo. Você precisa entender isso. Ele veio para que você pudesse ter vida. Por que isso? Porque lá em Efésios ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos cegos, surdos a respeito da vontade de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos separados, alheios à vida de Deus. Mas Jesus veio para nos dar vida. E que tipo de vida ele veio para nos dar? Uma vida completa, abundante, cheia. Ele não veio para dar vidinha para nós. Você precisa entender isso. A vida que Jesus veio dar para você é uma vida plena, de alegria, de paz, de segurança, porque você não depende do pastor, você não depende dos presbíteros, mas você está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja saudável, ela entende isso. Ela não depende de homens, mas ela depende do único Deus vivo e verdadeiro, e do seu Filho Jesus. Amém? Segundo lugar, uma igreja saudável, ela demonstra as virtudes do verdadeiro evangelho. Por que isso é importante, Maria? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão perdendo o foco de um culto centrado em Deus. O homem é o espetáculo. E aí, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e não percebemos que muitas vezes essas pessoas estão totalmente fora daquilo que Deus está dizendo. Olha, Paulo está dizendo, ele está cumprimentando a igreja, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 2, sempre agradecemos a Deus por todos vocês, orando por vocês. Versículo 3, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm apresentado, demonstrado. E ele fala de 3 virtudes, extremamente importantes: fé, amor e esperança. Essa tríade de virtudes é que precisa estar na vida de cada um de nós. Paulo fala isso em outros lugares, outras passagens das Escrituras falam sobre isso. Fé, amor e esperança. O verdadeiro cristão, ele tem essas virtudes na sua vida. A sua fé é uma fé operosa, não é uma fé morta. O seu amor é um amor abnegado, é um amor que trabalha em favor dos outros. E a sua esperança faz com que ele fique firme na certeza de que Deus um dia virá nos buscar e nos levará para o céu. Você crê nisso? A fé que trabalha, o amor, a fé que produz obras, o amor que trabalha e a esperança que dá a você perseverança no caminho do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua fonte de vida? É o pastor Titão. Não, sua fonte de vida é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Quais são as virtudes que Deus quer ver na sua vida? Uma fé verdadeira, amor sincero e esperança que leva você a perseverar no caminho. Terceiro lugar,
Paulo vai mostrar para nós algo maravilhoso. Ele vai dizer que o ingresso dele no meio daquela igreja proporcionou algo tremendo, porque houve da parte daqueles cristãos uma receptividade da Bíblia. Preste bem atenção no que eu estou falando com você. Em muitos casos, eu creio que não há transformação nas nossas vidas, porque nós não ouvimos a palavra, porque nós não temos receptividade da palavra. Nossa mente muitas vezes está sentada no banco, mas a nossa mente está vagando. Agora preste atenção, no versículo 4 ele diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele, Deus, Eu fiquei perplexo com isso. Paulo está dizendo, olha, ele está dizendo para a igreja que ele havia fundado: eu tenho plena convicção da eleição de vocês, vocês são eleitos de Deus. E eu fiquei perguntando, como é que Paulo sabia disso? Ele não tinha bola de cristal, como? Então ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção comigo, versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele pregou a palavra, ele ensinou a palavra, mas essa palavra não foi recebida apenas intelectualmente. Veja o que ele continua dizendo: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. O Espírito Santo de Deus agiu na vida de Paulo para que a vida formada para a glória de Deus. Sabe por quê? A terceira palavra que ele usa aí, primeiro ele falou de palavra, agora ele falou de poder e em plena convicção. Paulo está dizendo, olha, o meu ingresso na presença de vocês, meu ingresso no meio de vocês, é porque eu creio na palavra de Deus, e eu creio que essa palavra é poderosa para mudar a vida dos pecadores. Lembra que outra vez ele estava preso, e ele diz assim, olha, eu estou sofrendo essas coisas, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu depositei nas mãos dEle. Não importa o que o homem possa fazer contra mim, Deus vai preservar a minha existência. Então preste bem atenção nisso. Se você quer experimentar o poder da palavra de Deus, você precisa ser receptivo ao ensino da palavra. Você precisa ouvir, você precisa orar para que o Espírito entre na sua vida, corrija as áreas da sua vida que precisam ser corrigidas, e que você tenha convicção de que isso é a verdade que Deus quer para você. Em quarto lugar, manifestar a verdadeira conversão. É aqui que eu creio que a maioria dos que se dizem crentes, mas não têm suas vidas transformadas, estão falhando. Quando nós olhamos para alguém, ou quando nós damos um testemunho da nossa vida perante a igreja, de que nós conhecemos Jesus, a palavra que nós usamos não é, agora eu vim para essa igreja, eu mudei de religião, é assim que a gente fala? Não, a gente diz assim, agora eu me converti, a Jesus Cristo. O que significa essa palavra? Epistrefo, significa voltar atrás, significa retornar, significa mudar de direção. O José me contou um caso que eu achei muito interessante. Um homem, um jovem forte, que andou no caminho do crime, andou no caminho do roubo, das coisas erradas. Ele só não matou ninguém, desculpa, eu falei crime, no caminho errado, de roubo e coisas erradas. E o pai dele sempre puxando a orelha e dizendo, qualquer dia você vai chegar aqui com a boca cheia de formiga. Mas ele não tinha forças para sair desse caminho. Um dia ele viu alguém lutando, UFC lá, né? Muay Thai, sei lá, aquelas lutas lá. Ele falou, eu vou lutar esse trem. E foi numa academia, conversou com o mestre, explicou para ele o que queria, e o mestre falou para ele o seguinte, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha, de abandonar essa vida, e seguir o caminho do esporte. E ele fez isso, ele passou a lutar, ele se tornou muito bom, ele é campeão,
ele dá até palestras. O que aconteceu com esse jovem? Ele se converteu, não a Cristo, mas é o mesmo princípio. Ele estava num caminho e ele voltou atrás, ele mudou de direção. É isso que nós precisamos, meus queridos. É isso que vai fazer com que nós transformemos a nossa vida. É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e deem testemunho de que de fato a nossa vida mudou, que nós somos crentes em Jesus. Ele vai olhar para nós e vai dizer, de fato, essa pessoa é convertida. Olha o que diz o apóstolo Paulo, acerca dos crentes de Tessalônica. Versículo 6, ele diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, olha a receptividade, receberam a palavra de Deus com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, e não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles, as outras pessoas, as outras igrejas, relatam de que maneira vocês receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Isso é conversão, meus queridos. Conversão não é mudar de religião. Conversão não é fazer uma opção agora pelo evangelho porque está na moda, todo mundo é evangélico. É porque eu me sinto bem lá naquela igreja, porque tem um louvor legal, ou porque o Titão prega legal. Nada disso é conversão. A conversão é quando você entende a necessidade, como pecador, de voltar-se para Deus, de você voltar atrás no caminho que você está. Tem muitos que estão no nosso meio, que estão andando num caminho, achando que são crentes, e não são, por causa da sua vida, porque não teve mudança de vida, não houve transformação no coração. E Paulo está agradecendo a Deus por esta igreja, porque ele pôde dizer, olha, vocês são mesmo eleitos de Deus. Por quê? Porque ele viu na vida daquelas pessoas, mudança de vida. Eles estavam indo numa direção, mas eles voltaram atrás, de alguma coisa, para alguém. Eles estavam indo atrás dos ídolos. Mas então diz o apóstolo Paulo, vocês voltaram para Deus, e deixaram os ídolos. Meus queridos, ídolos não são apenas imagens de escultura que nós adoramos, porque na casa de ninguém aqui tem escultura de imagem, ou tem? Mas ídolos é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus na sua vida. Ídolo é tudo aquilo que tira a glória de Deus da sua vida. E às vezes para nós tirarmos ídolos do nosso coração, às vezes para nós tirarmos ídolos da nossa vida, a gente vai ter que pagar um preço. A gente vai ter que renunciar a coisas da nossa vida. A gente vai ter que abrir mão de prazeres, para dizer, eu quero servir ao Senhor Jesus. Eu quero servir ao Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que aquele mestre falou para o discípulo. Ele falou assim, você só pode se tornar um bom lutador se você tomar uma decisão, se você fizer uma escolha de abandonar essa vida que você tem vivido até agora e voltar-se plenamente para os exercícios, para o trabalho. Meu querido, você tem servido a Deus de todo o seu coração? Ou você está tão envolvido com coisas desse mundo? Nós cantamos hoje à noite. As coisas desse mundo não têm prazer, são ilusão, são ilusões, são coisas que nos cativam, muitas vezes que nos prendem. Mas e se o Senhor Jesus nos chamar hoje à noite? E esta é o quinto e último elemento de uma igreja saudável, é que os seus crentes que são saudáveis, vivem diariamente na expectativa, será hoje?
vivem na expectativa. Será hoje? Da volta do Senhor Jesus. Quando eu estava no seminário, eu ouvi sobre um empresário. Ele recebia várias pessoas no seu escritório. Ele era um cristão. E na sua mesa, ele mandou confeccionar uma tábua escrita, será hoje? Com um ponto de interrogação bem grande. E todos os representantes que vinham e faziam negociação com ele, ficava de olho naquela plaquinha, será hoje? E o cara devia imaginar, né? Será hoje que ele vai comprar de mim? Será hoje que eu vou fechar um bom pedido? Será hoje? E aí então a pessoa não aguentava de curiosidade e perguntava para ele, o que significa esse será hoje? Ele fechava os seus livros de negócio, abria a Bíblia e dizia, será hoje que Jesus vai voltar? E se o Senhor Jesus voltar, você está preparado para ir com Ele? Então a partir dali, aquele homem de negócios se tornava o cristão de negócios e evangelizava os seus fornecedores. Viver na expectativa da volta de Cristo tem que ser o elemento que nos torna saudáveis como crentes em Cristo Jesus. Olha o que diz o último versículo desse texto. Depois que ele falou de conversão, de abandonar os ídolos e voltar-se para Deus, e esperar dos céus, seu Filho, o Filho de Deus, aquele que falou, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, e esperar do céu, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Quem é esse Filho? Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, 2 pontos eu quero destacar aqui. O primeiro deles é vigilância. Vigilância significa que você está atento, você não dorme, não brinca em serviço. Vigilância significa que você crê que Jesus pode voltar a qualquer momento. E o segundo ponto é, além de viver expectativa, aqueles cristãos também estavam na grande certeza e esperança de que aquele Jesus que vai voltar, vai nos livrar da ira que vai se abater sobre esse mundo. Basta você ler o livro de Apocalipse, e você vai ver a ira de Deus ser derramada sobre esse mundo. Deus vai derramar seu julgamento contra toda a incredulidade, contra toda a rebeldia, contra toda a imoralidade, contra tudo aquilo que se opõe a Ele. Ele vai chamar essas pessoas para um juízo, para um julgamento. Meus queridos, você quer ver a Igreja Evangélica dos Irmãos como uma igreja saudável? Então, a partir de hoje, você não pode esquecer, a sua oração tem que ser, Deus, eu sou membro da Igreja Evangélica dos Irmãos, então, para minha igreja ser saudável, eu preciso ser um cristão saudável, sadio na minha fé, sadio no meu amor, sadio na minha esperança. Como eu falei, nós estamos a caminho, mas ainda não atingimos o padrão, e nós precisamos, só para recapitular, 5 elementos que irão nortear a nossa saúde espiritual. Vamos falar comigo? Primeiro, ter Deus como a nossa fonte de vida. Segundo, demonstrar as virtudes da fé, o amor, da esperança. Terceiro, experimentar o poder transformador do Evangelho. Quarto, manifestar frutos de uma verdadeira conversão. E quinto, viver intensamente a vida que Jesus veio trazer, com a expectativa da parousia. Essa palavra grega, parousia, significa a volta iminente do Senhor Jesus, Maranata. Uma igreja saudável, ela é motivo de gratidão a Deus. Uma igreja saudável se torna modelo para as outras igrejas. Olha o versículo 2, sempre damos graças a Deus, por todos vocês. Uma igreja se torna modelo para as outras. Lá no versículo 7, Paulo falou que a igreja de Tessalônica, recém-fundada, tornou-se modelo, exemplo para outros crentes na Macedônia e na Acaia. Eu quero destacar alguns pontos para a gente terminar esse estudo hoje. Primeiro, com base no versículo 1, eu quero que você creia que a sua fonte de vida é Deus, não o homem.
Não vou mais na igreja porque o pastor Sebastião disse que ele vai sair da igreja, então não vou mais na igreja. Sua fonte de vida está errada. Sua fonte de vida é Deus. Porque os homens vão falhar, mas Deus nunca falhará com você. Segundo, eu quero que você seja grato e ore pela sua igreja. Você ora pela sua igreja diariamente? Paulo fala isso. Ele fala que versículo 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Então, meu desejo é que esta igreja aprenda a orar uns pelos outros. Como eu falei numa quarta-feira, você se colocar na brecha em favor da igreja evangélica dos irmãos. Terceiro, versículos 6 e 7, Paulo disse que aquela igreja olhou para a vida de Paulo, viu como Paulo vivia sua vida cristã, imitou Paulo e tornou-se exemplo. Gente, nós precisamos, a Bíblia ensina isso lá em 3 João, que nós precisamos olhar para os bons exemplos, imitar os bons exemplos, rejeitar os maus exemplos. Então, meu desejo é que você aprenda a imitar bons exemplos e que você seja um bom exemplo. Que as pessoas de fora possam olhar para você e falar bem de você, da sua vida cristã. Quarto lugar, aprenda a proclamar Cristo como seu Salvador. Pessoas não irão para o céu se você não for instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Paulo disse que esta igreja amou a Jesus de tal maneira, versículo 8, que a partir deles se propagou a mensagem do Senhor Jesus na Macedônia e na Acaia. Eles foram pregadores do Evangelho. Você não pode perder a oportunidade de pessoas que estão perto de você. Você não precisa ser um teólogo para compartilhar sua fé. Jesus contou para nós a história de um homem que era cego de nascença. Ele foi curado. E os líderes religiosos chamaram ele e começaram a fazer perguntas teológicas acerca do Messias. Ele falou: gente, é estranho aí que vocês estão me perguntando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É isso que nós precisamos falar. Que nós temos Jesus como Salvador. Eu não posso entender muito de teologia, mas uma coisa eu sei. Jesus veio para mim. Ele veio para me oferecer vida. E vida abundante, e eu recebi isso, e eu vivo esta vida abundante que Jesus veio trazer para mim. E por último, eu quero chamar o seu coração para refletir sobre isso. Deixe para trás tudo na sua vida que não glorifica a Deus. O filho pródigo, ele pegou um caminho, ele desprezou seu pai, ele foi viver na badernagem, ele arrebentou sua vida. E aí então ele falou: puxa vida, na casa do meu pai é muito melhor. E ele se converteu. Ele estava num caminho, ele mudou de direção e ele voltou para a casa do pai. E ele diz: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno nem de ser chamado filho teu, mas me aceita como um dos teus empregados. O que o pai fez? O vestiu, deu a ele a posição de filho e fez uma grande festa, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador que está no caminho errado se volta para Deus e busca os braços do Pai. Que você possa refletir sobre essa mensagem, porque a igreja evangélica dos irmãos vai ser uma igreja saudável, sadia, na medida em que os seus membros forem cristãos sadios na sua vida de fé e prática. Amém?